que nós estamos ajudando a tomar conta da situação aqui e nós estávamos preocupados, mas Deus nos trouxe amanhã, se Deus permitir, estaremos retornando em nome do Senhor Jesus. Passamos um dia gostoso com meu sogro, minha sogra, meus cunhados, meus sobrinhos. É uma festa, né? Zé Léo diz que ele avisa para os vizinhos: tá chegando meu genro barulhento, segura as pontas aí. E nós somos barulhentos mesmo, né, irmão? Graças a Deus. Quem não gosta de barulho tem que ficar no cemitério, né, irmãos? Agora eu, graças a Deus, sou do lugar dos vivos. Aleluia! Então, quero adorar a Deus, quero glorificar, quero sorrir, quero viver a vida com tudo que Ele, Deus, tem para me dar. Semana passada eu completei 37 anos, domingo passado, né? Então, está aqui o irmão Francisco, que é meu padrinho de batismo na Igreja Católica, mas nessa época ele deve ter me batizado. Então, 37 anos, ele não deveria ter cabelo branco, né, padre? Mas estou aqui. Talvez ele não imaginava quando ele pegou no colo, acendeu uma vela e o padre colocou aquela água na minha cabeça. Talvez ele nunca imaginava que um dia aquela criança, um dia seria um pastor de ovelhas. Eu me lembro depois, ele se converteu. Minha mãe dizia assim: vai visitar o padrinho, pede bênção para ele. Ele é crente, mas vai visitar ele. Então eu ia visitar ele. Sempre eu ia na minha avó, ele morava nos bairros, e eu visitava o padrinho. E ele falava para mim, eu falava: você é padre. Eu dizia: não, você vai ser um pastor, você vai pregar a verdade. Eu dizia: não, eu vou ser padre. Aí ele batia na minha cabeça e dizia assim: não, você vai ser um pastor, você vai pregar a verdade. E isso foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando eu completei 17 anos, então, dentro dessa igreja, nesse templo, Jesus salvou a minha vida. Aleluia! E graças a Deus também completei 18 anos de fé. Agora eu sou de maior, né, irmãos? Aleluia! Passou a fase da adolescência, passou a fase da meninice. Agora a gente, porque um dia a gente fica velho, a gente amadurece. E eu digo: como é gostoso amadurecer. Pastor Zé, eu não sabia que era gostoso ficar velho. Assim, na idade. Porque a gente vê que atrás a gente fez tanta coisa que não deveria ter feito. A gente pensa nas palavras que a gente falou, destemperadas muitas vezes. E hoje eu olho os meninos na igreja, os jovens, eu aconselho os irmãos. Eu falo, e eu vejo eles desesperados: pastor, não conselho, o que eu faço? Eu olho: meu Deus, como é bom ser mais velho, como é bom já ter experiência com Deus. Não aprendemos tudo, nós aprendemos todo dia. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém, queridos? Eu trago saudação do corpo de obreiros que está em Cascavel e aquela igreja para esta igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! O irmão de Toledo também envia saudação a essa igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou esperando o pastor Jair lá, ansiosos, né? Por mim que você podia ir amanhã, meu filho. Tem bastante coisa para fazer lá, tem bastante obra, tem gente esperando, tem almas esperando. Tem uma ovelha lá que só está esperando você ir, se enquanto você não for, não vai. Então tá bom. Mas está lá, estamos aguardando a ida do pastor para cooperar conosco ali. É óbvio que há uma distância de 45 quilômetros. Ele pode ficar tranquilo que eu jamais vou me intrometer no trabalho dele. Estamos ali para cooperar. O dia que ele quiser um conselho, eu vou estar lá como um pai, como um amigo, como um pastor. Se tiver as minhas possibilidades, ele sabe que eu vou dar o meu melhor para ele. Mas ele vai viver a vida dele lá, vai fazer o trabalho que ele fez, porque ele merece esse tempo de Deus para a vida dele. Amém, irmãos? A sombra minha não vai atrapalhar ao trabalho do pastor. Com certeza, né, nós não temos nenhuma pretensão, ao contrário. Então eu vou procurar outra cidade para nós trabalharmos, para nós avançarmos, e o servo de Deus vai fazer um trabalho lindo e abençoado lá, com certeza. Deus falou, e quando Deus fala, Ele é fiel para realizar. Aleluia! Então louva a Deus por estar aqui nessa igreja, o pastor Zé, dos irmãos, como foi aumentando, dos músicos. E eu falo para vocês também, completou 10 anos que nós estamos em Cascavel. E eu cheguei 1 ano, sem não sabia tocar, e a gente cantava só no gogó. Eu, o pastor Dário, não Aparecida e a Leia. Então nós cantamos só nós 4 aqueles cultos, e na minha casa, uma casa bem pequena, e sem violão. Mas nosso culto começava às 7 e terminava às 9, todo domingo, 2 horas de culto com 4 pessoas. Tinha dia que passava do horário, porque Deus derramava a graça dele nas nossas vidas. Aleluia! Eu inventei de começar a aprender a tocar. Vamos lá, não dá desse jeito, não dá, tá feio. Fui para aprender a tocar, aí eu só chorava, né? Eu chegava lá, ajoelhei. Hoje esse menino, que era professor meu, está na nossa igreja depois de 10 anos. Ele veio congregar com a gente, com a esposa e com mais 2 filhos. Ele era solteiro, ele ensinou a tríade para mim, e
então os hinos da harpa com dó, né? Você toca qualquer hino da harpa. É um ou outro que tem um menor lá, né, Ezequiel? Um ou outro hino tem um menorzinho lá, mas a maioria com 3 notinhas. Aliás, tem um hino lá que eu toco só com 2 notas, sabe? Eu não saio, vai, sobe e desce lá, mi, só, né? É ali eu conseguia tocar. Quando era um fá, eu não sabia fazer pestana. Espera um pouquinho, irmãos, fazer pestana, vamos continuar. Aí nós continuávamos, mas eu fui persistindo. Eu chorava muito, eu falava, Jueli, um dia, Jueli, eu quero na igreja um tecladista, Jueli. Um dia eu vou ter, Jueli, baterista. Mas nessa época não existia bateria na obra, irmãos. Era uma utopia a bateria. Eu falei, um dia vai ter bateria, Jueli. Um dia vai ter, sabe, igual lá da Lagoinha, aqueles músicos com aquelas sax, trompete. Vamos ter, Jueli. Jueli, vai ter contrabaixista, vai ter, e eu ali, né, vai ter violão, vai ter guitarra solo. E eu sonhava e chorava. Aí os 10 últimos minutos eu aprendia a tocar. Por isso que não sei nada, sei muito pouco. Mas, queridos irmãos, eu sempre digo, nós precisamos crer, precisamos sonhar, precisamos, a Bíblia diz, bom é ter esperança, aleluia. Então, meu querido, eu fui buscando e clamando. Um dia eu liguei para o Heber, passei por uma situação, aí o Heber disse, puxa vida, você sempre trabalhou com jovem, sempre no meio do jovem, mas não tem jovem para escrever. Eu falei, pois é, acho que vai ser minha prova aí, que Deus está testando a minha fé, mas Deus vai levantar. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, passou os 10 anos, hoje nós temos aí para cada instrumento, vamos dizer, 3, 4 músicos, graças a Deus não vou estar sobrando, mas temos músicos abençoados para nos ajudar na obra do Senhor, temos tecladistas, e aí vai. E agora eu me lembro do teclado, eu me recordo agora do padrinho, do irmão Francisco, para aqueles que assim o querem, eu costumei chamá-lo de padrinho. Padrinho quer dizer um pai pequenininho, e padrinho também é pai. E aí eu dizia para o Joãozinho, quando o Joãozinho tinha uns 7 aninhos por aí, eu vim trabalhar em Curitiba como pastor, Deus me mandava para cá, e o Joãozinho muito pequeno, um moleque, e talvez como o Henrique, um pouco menos, como aquele menino. E eu me lembro que o João Cardoso morava aqui, perto da igreja. Eu coloquei as mãos na cabeça do Joãozinho e disse, Joãozinho, se um dia, falei bem assim para ele, se um dia eu for pastor, e se um dia eu for para o campo, você vai trabalhar comigo, você vai ser evangelista e você vai trabalhar comigo. Irmãos, Deus preparou, foi para Cascavel, fiquei muitos anos sem jovem, sem músico, e depois já tinha músico na igreja. E então o Joãozinho se desviou dos caminhos do Senhor, reconciliou. E aonde o Joãozinho foi morar? Em Cascavel. E o que Deus fez dele? O evangelista ao nosso lado, amém, meu irmão? Então Deus cumpre sonho, Deus, palavra, nossas palavras têm poder, amém, irmãos? Fale palavra de vitória, que Deus vai te dar vitória, amém, irmãos? Nome de Jesus. Às vezes nós temos palavra de desânimo, aquela pessoa não vai dar certo, não vai ser abriu tua boca para dizer que vai dar certo, mas eu não consigo ser crente, não vai conseguir porque você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Se você abrir tua boca, irmão, para falar a palavra de vitória, essas palavras vão se cumprir nos seus filhos, na sua família, no seu futuro e no seu presente, porque Deus é fiel, aleluia. Nós precisamos abrir nossa boca, irmão, e falar de bênção, e contar bênçãos, e testificar essas mesmas bênçãos. Então eu, passados 18 anos, passado 10 anos de Cascavel, eu posso dizer para vocês, valeu a pena, valeu sofrer, valeu a pena gemer, valeu a pena, irmão, muitas noites sem dormir, valeu a pena ficar algumas vezes nos hospitais com crise de dor de estômago, irmãos. Eu liguei a última vez aqui em Curitiba e Deus sabe o que eu estava passando, eu não aguentava mais de tanta dor. Irmãos, mas graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus, Deus me guardado, aleluia. Já estou parando por aqui. Disse, eu vou parar por aqui, porque tá bom assim. Mas louvo a Deus, irmãos, que até me alimentar melhor estou alimentando. Eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que a oração dos santos, ela tem muito poder. Aleluia. Então, meus irmãos, quero dizer que dessa vez Deus está abençoando. Nós estamos esperando vocês em novembro. Estamos esperando vocês em novembro lá. Vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. Dizia outro dia para os irmãos, para os obreiros na reunião de obreiro. Nós fazemos reunião de obreiro todo mês, nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós se abraçamos, nós dobramos os joelhos juntos, oramos um pelo outro, ministramos a bênção sobre um ao outro, colocamos as mãos um no outro, oramos um pelo outro, os pastores, diáconos, os evangelistas, choramos juntos, irmãos. É gostoso, ali o Lucas, o Joãozinho, todo mundo chorando mesmo. O diácono Wagner, né? Pastor João Soares, pastor Ricardo, e nós ali se abraçando, nós choramos juntos, irmão. Outro dia nós começamos a reunião de obreiro, era 8, nós vamos terminar quase 2 horas da manhã, chorando nos pés do Senhor pela igreja, para Deus sustentar a igreja.
Deus tem nos abençoado, aleluia. E a igreja ali, irmãos, caminha, graças a Deus, aguardando a vida de vocês ali em novembro. Então, não faltem, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. Os irmãos ali estão super alegres, e os jovens, os adolescentes estão super animados, aguardando a chegada de todos vocês. Estamos quase fechando, praticamente já está só para fechar o contrato, já está quase certo um hotel. Nesse hotel nós colocamos 250 pessoas, são 3 pisos, nós vamos praticamente fechar o hotel nesses 3 dias para nós, e os irmãos vão ficar hospedados. Pastor, vocês têm dinheiro lá? Nós não temos, mas nós servimos um Deus que tem muito, amém, querido? Aliás, ele tem, que não precisa se preocupar. O diácono fica pastor, pelo amor de Deus. O irmão Cláudio, que ajuda ele, que é o segundo, pastor, e ele sabe como é que eu sou xarope para as coisas, que eu gosto de coisa boa. Pastor, vai ficar caro, não tem problema, nós vamos fazer, porque se Deus falou que era para ser aqui, se Deus preparou para ser aqui, Ele vai dar condições. Deus não é incompetente, a incompetência é nossa, Ele é muito competente, então pode ficar tranquilo. Ele vai deixar nós apertar um pouco, Ele vai deixar nós chorar um pouquinho, gemer um pouquinho, mas na hora certa, a provisão vem, as portas se abrem, e o nome dele é glorificado. Aleluia! Você está com medo de quê? Você está preocupado com o quê? Tem problema para resolver essa semana? Você vem no lugar certo, buscar o Deus certo, e Ele fala contigo. Eu sou o Deus que abre a porta, aleluia! E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então vamos ter que montar uma estrutura muito grande mesmo, mas vamos fazer o nosso melhor, porque vocês são igreja do Senhor, vocês são herança do Senhor. E se eu cuidar dessa herança com amor, com zelo, com afinco, eu sei para quem eu estou fazendo, eu sei quem é o dono da herança. Não é minha, ela é do Senhor, e eu tenho que cuidar bem. Irmão, vocês sabem que muitos tiveram herança, e muitos na mão dos pais, e muitos nas mãos daquele que era o realmente potencial ali, que cuidava, a herança só multiplicava. E quando passou para as mãos dos herdeiros, como vocês estiveram aqui em Curitiba, a Desapel, quando passou para as mãos do herdeiro, o que aconteceu? Faliu, porque os herdeiros achou, eles não sofreram, eles não gemeram para conquistar aquele objetivo naquela empresa, e muitas vezes não sabe administrar, vende de qualquer maneira, não luta, e o que acontece? Perde a herança, e aí fica complicado. Irmãos, Deus nos deu para nós como pastores, nos emprestou, nos cedeu a herança dele para nós como ungidos, como pastores, para nós apacentarmos. E nós estamos apacentando a herança do Senhor, meus irmãos. Aleluia! Isso é muito santo, isso é muito sério, isso é muito grande, isso é muito nobre. Por isso, queridos, vocês devem orar muito por nós, para nós ter sabedoria para administrar, para nós ter sabedoria para nós cuidar, para nós zelar, para nos proteger, para nós amarmos, e Deus dá-nos sabedoria, porque o Senhor disse em Jeremias: e eu vos levantarei pastores que vos apacentarão com ciência e inteligência, e onde tem ciência e inteligência, tem a bênção de Deus. Aleluia! Louvamos a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor continuará conosco. Irmãos, eu nessa semana, domingo passado, dizia: pastor, nós temos 2 crianças na igreja batizadas com o Espírito Santo, e temos já um adolescente batizado com o Espírito Santo, e domingo retrasado, sexta-feira, um jovem que vem lá do Tocantins, está conosco, uma bênção, foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Então, o William, vocês sabem, um polaquinho, olho azul, prega maravilhoso, menino de Deus, vamos dizer, um Samuel crescendo na casa do Senhor, temente. Outro dia ele pegou a Biblinha, foi pregar, e aí ele pregando assim, ele falou assim: irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a partir da semana, agora, desse final de semana, eu fiz um novo propósito com Deus, que eu quero ler mais a Bíblia, eu quero consagrar mais a minha vida para Jesus. Eu falei: que bom. Moleque de 8 anos, irmãos. Menino de 8 anos, e ele é uma bênção. Quando abre aquela boquinha, é Jesus falando na boca daquela criança. Lê a Bíblia, irmãos. A Bíblia dele é toda marcada, ela é toda, ele lê. Não é o pai e a mãe que fica pegando o pé, não. Ele lê a palavra de Deus. E conhece histórias bíblicas, ele conhece. No Antigo Testamento ele conhece todas, no Novo, conhece todas as histórias. Você pode perguntar qualquer versículo, qualquer história que ele conhece, porque ele lê. Mas aquele menino não só lê a Bíblia, mas naquela idade, ele era realmente um praticante da palavra do Senhor. E ele lutou com Deus até ser batizado com o Espírito Santo. E no dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele parou na porta e disse assim, e teve um batismo de manhã. Ele falou assim: pastor, por que todo mundo que veio depois
batizar. Falei, com certeza, espera lá, você atingir seus 12, 13, a hora que você ficar mais maduro, que você entender, pode ter certeza que eu vou te batizar sim, em nome do Senhor Jesus. Então tá bom, pastor. Ele queria que eu batizasse ele. Ele é o entendimento dele. Peraí, tá chegando um monte de gente na igreja. Meu pastor está batizando, mas eu já estou aqui faz tempo, o pastor não quer batizar por quê? Será que ele está fazendo seleção comigo? Né? Olha a inteligência do menino, irmãos. Então, louvo ao Senhor. E quando foi domingo, o Natan, nós cantamos o hino lá que nos veio. Aleluia, aleluia. E a igreja, aquele fogo, aquela alegria. De repente, o Natanzinho, ali, sozinho, um pezinho, chorando. Ele fazia assim. E eu estou ali cantando com a igreja, adorando a Deus. E aí, quando eu abri o olho, que eu vi o Natanzinho chorando, e dava uns pulinhos assim no lugar, sozinho em Deus. Não tinha, ninguém foi lá e pôs as mãos, ninguém foi lá e falou, fala assim. Não teve isso, irmãos. Genuíno batismo do Espírito Santo e com fogo. O adolescente Léo, que foi batizado na regeneração. Ele dobrou o joelho no banco, orou, e Jesus batizou o Espírito Santo lá na oração, irmão. Não precisou ninguém lá incentivar, não. Deus derramou a sua graça sobre aquele menino. Eu batizei ele com 2 semanas de batizado nas águas, aquele adolescente, com 2 semanas de batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração, abrace, porque eu estou selando ele. Eu desci do púlpito, chamei ele perto de mim e disse, Natan, vem aqui. Quando eu abracei, irmãos, aquele menino começou a estremecer na presença do Senhor, e ele estava mais ou menos na altura dele aqui, o coraçãozinho dele eu sentia bater aqui na minha barriga, irmãos, e aquele menino começou a saltar, e ali, irmãos, a igreja realmente foi tomada, e todos os irmãos começaram a adorar a Deus, a chorar. Aí o William estava atrás dele. Aí o William veio e abraçou ele. O William tem o olho muito azul, tem clarinho, todo mundo chora, fica vermelho, parece que está pegando fogo. E aí vem o William e abraça as duas crianças, abraçando, chorando, com as mãos levantadas, glorificando o nome do Senhor. E falando em mistério, viu, irmãos? Se alguém não acreditar, isso é um problema teu. Eu acredito que Deus usa criança. Irmãos, já pensou? O pastor já viu que o menino pregando. Irmãos, os dois, a coisa é linda. Eu fiquei assim, irmão. Tem um adolescente que eu nunca vi ele chorar na vida. Pois naquele dia aquele adolescente chorou, irmãos. Tinha um adolescente lá que passou, como é que aquele lápis, né? Para ir na igreja, passou. Adolescente, já sabe como é que é. Aí estava com a toalhinha, já pegou tudo e chorou tanto, que a toalhinha ficou suja, ficou até preta. Porque de tanto que chorou, eu falei, o fogo pegou mesmo, aleluia. Irmãos, eu acredito em milagre. Quem acredita em milagre aqui, amém, irmão? Vamos, crê no melhor que terá o poder, aleluia. Você está no lugar certo nessa noite. Você chegou aqui triste, você chegou aqui desesperado, você chegou aqui preocupado, mas eu quero te dizer, você está sentindo alegria, você está sentindo o teu coração arder. Levanta a sua mão, glorifica o Senhor, porque Ele, a alegria do Senhor, é a nossa força, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 8 anos na presença do Senhor, irmãos. Eu nunca pensei em mudar atrás, eu nunca pensei em desviar, eu nunca pensei em deixar a obra do Senhor, jamais, eu não entendo. Eu não me coloco por porcaria e nem por grande, porque eu sei que o maior está na minha vida e fez grandes coisas e vai fazer muito mais. Eu acredito em milagre, irmãos. Eu falo em Cascavel, eu falo para os meus irmãos, vocês me conhecem. Eu acredito em milagre. Eu cheguei numa terra seca, numa terra cansada, que não havia água, mas ali, na terra seca e cansada, Deus fez vales e encheu ele de água e fez-me prosperar na terra. E a Bíblia diz que o servo do Senhor semeou e colheu 100 vezes mais. Quando nós estávamos em Cascavel, estávamos em 4 quando nós chegamos. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, de Santa Ceia já passa de 110 irmãos, com crianças, adolescentes, não batizados, passa de 160 pessoas adorando ao nome do Senhor. Aleluia! A Deus! E todo domingo, agora o terreno nós expandimos o estacionamento, já botamos a moto niveladora, já arrebentou com tudo, já colocamos mais, como é que fala, mais terra, arrumamos, não cabia mais os carros. Quando os irmãos dizem, irmão, você chegou aqui de bicicletinha, chegou, irmão, tem um rapaz lá, o Gilmar, irmãos, o menino, chegou na igreja que todo mundo está com medo. Eu fiquei com medo de que ele entrou, era um bandido, era um nada, era um chato no de louro, mas irmãos, aquele menino aceitou Jesus, uma roupa suja, sapatos
terreno, já está financiando a casa lá na Caixa Econômica, já saiu o financiamento, anda bem vestido, bem calçado, filho bem vestidinho, a mulher bem arrumadinho. Esse dia ele falou no dízimo, e ele não devolveu o dízimo, ele nunca deixou de ser dizimista, e ele falou no dízimo. Aí o pastor falou: meu Deus, mas Gilmar nunca deixou de dizimar. O pastor sabe quem é, os fiéis e aqueles que ficam por meio da curva. E eu falei assim: meu Deus, mas o Gilmar nunca. Eu falei: misericórdia, o Gilmar está vindo tão bem. Me preocupei e tal, mas não falei nada. E aí ele foi lá e comprou uns canarinhos. Aí eu falei: meu Deus, é para acabar. Eu falei: mas tá bom, mas aí pastor, comprou um canarinho e nem diz, não deu, porque comprou esses canarinhos, compra agora, fica comprando alpiste, comprou. Eu falei: mas deixa os canarinhos dele. Deus vai trabalhar, Deus vai dar experiência. Gilmar, ele me diz: né, Gilmar, o pastor te ama, fique em paz, filho, fique em paz. Só nesse mês, se você puder, continue sendo fiel, que Deus vai te honrar. Quando chegou no mês seguinte, ele veio e deu o dobro do dízimo. Eu olhei o valor e falei assim: meu filho, mas você não ganha isso, você ganha menos. O que aconteceu? Ele falou: não, pastor, mês passado eu não devolvi o dízimo. Esse mês eu estou repondo porque eu roubei o mês passado, mas esse mês eu estou devolvendo aquilo que não era meu. Sabe o que é trabalho nisso? De lixeiro. De lixeiro. Mas é um exemplo de fidelidade, de amor a Deus. Ele chora, se alegra na presença do Senhor. Você que está aqui nessa noite, creia que Deus tem melhor dele para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos lá para a palavra, vou ler só uns versículos aqui. Eu cheguei e pedi: Espírito Santo, fala comigo na palavra. E o Senhor falou. E aí o Senhor confirmou no hino dos jovens cantaram aqui, né? Então eu fico mais feliz quando Deus fala duas vezes, é porque Ele está assistindo, porque alguma coisa Ele tem. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 de Daniel. É uma história bem conhecida. Glória a Deus. Capítulo 3 de Daniel. Nós vamos ler só alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 22. 3, 22. Daniel. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chama e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, a não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto: todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte, e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vivemos no nosso mundo de escolhas, tá? Jovens, irmãos, adolescentes, todos. Nós vivemos de escolhas. Nós podemos fazer escolhas na vida. E algumas dessas escolhas são boas, outras nem tantas. Mas tem uma escolha que você não pode jamais mudar. É a escolha por Jesus. Essa é uma mudança que jamais você pode fazer.
Por que falou que só Sadraque, Mesaque e Abednego foi promovido? Porque Daniel já tinha sido promovido, irmãos. Porque Daniel já tinha passado o teste. Irmãos, quando eles colocaram lá 10 dias de não comer aquela comida que vinha para eles preparado, e eles fizeram só hortaliças, legumes e água, irmãos, aqui narra, mas não foi só 10 dias, queridos, foram 3 anos que eles não comeram aquela comida. Por 3 anos, irmão, hortaliças, legumes e água, era essa a comida daqueles 4 jovens. O começo deles foi triste, foi até preocupante, mas o fim deles foi que eles foram exaltados pelos deuses do céu. Eles se transformaram em governadores, se transformaram em conselheiros do rei. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você está no seu trabalho, você tem preocupado, irmão, com o que você vai vestir, com o que você vai calçar. Talvez você tenha preocupado, eu vou perder o culto, eu não posso perder o meu trabalho, eu queria ir no culto, mas eu tenho que terminar esse serviço. Eu quero te dizer, escolha por Jesus, escolha pela palavra, porque a palavra de Deus, ela gera força, alegria, unção e prosperidade nas nossas vidas, aleluia. Escolha o lado certo. E aí, eu vou dizer uma coisa mais importante. Todos podemos estar no mesmo barco, mas o destino de quem está dentro desse barco pode ser diferente. Todos estamos no mesmo barco. Aquele jovem, não foi só 4 para lá, queridos. Foram muito mais do que 4 jovens ali para a Babilônia. Foram muito mais que 4. Então eles estavam no mesmo barco. Mais jovens, muitos jovens. Só que o destino de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foi diferente. É por isso, muitas vezes, meu irmão, que dentro da igreja existem pessoas que se destacam das outras. É por isso que na obra existem pastores, evangelistas, Tiago, que se destacam dos outros. É por isso que tocando, outros se destacam dos outros. É porque se esforçou mais, é porque honrou mais, é porque jejuou mais, é porque temeu mais, é porque honrou mais a Deus, é porque se absteve das coisas do mundo e tornou-se totalmente dependente de Deus. A esses, Deus superabundou a sua graça. E isso é lei da palavra. O destino é você que vai fazer, querido. Você pode fazer nessa igreja e, infelizmente, o teu destino pode ser diferente de quem está do seu lado. Por quê, pastor? Porque você decide o teu destino. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel destinaram a vida deles em adorar a um só Deus, um só Senhor. Quantos estão aqui para adorar o único Deus, verdadeiro Deus, que nunca abandonou os seus? Você, irmã, que está esperando a promessa do Senhor, você, irmão, que está esperando a promessa, eu te digo em nome de Jesus, não desanima, vai chegar o dia de você cantar o hino da vitória, vai chegar o dia que Deus vai te exaltar, vai chegar o dia que Deus vai colocar nas suas mãos a grande bênção que você tanto pede. Então, meu querido, eu louvo o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, aleluia. Esses homens fizeram uma escolha, e o destino deles foi bem diferente dos demais. Querido, eu quero cada dia mais escolher pela palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. Entre conselhos e conselheiros, eu fico com a palavra. Entre família e a palavra, fique com a palavra. Entre o teu trabalho, querido, e a palavra, fique com a palavra. Bom Wilson ficou desempregado. Bom Wilson. E queridos irmãos, ele vinha e dizia, pastor, uma porta de emprego abençoada, fala, R$4.000, e daí? Só que eu fico 15 dias fora. Eu falei, não. Ele voltava cabisbaixo. Outro dia ele me passou mais uma porta de trabalho. E daí? 5.000. E daí? Pastor, só que tem que ficar uns 20 dias fora, uma semana fica, depois volta mais 20. Eu falei assim, eu não aprovo, eu não te abençoo nesse trabalho não. Deus tem coisa melhor para você. Você não pode ficar longe da tua família, você não pode ficar longe da igreja. Irmãos, é aquele menino Wilson, que Deus tem promessa de diabo, passou por tanta prova. Ele foi vender muamba do Paraguai. Voltando do Paraguai no dia, queridos, ele estava só com treino e brinquedo, meu irmão. Brinquedo e treino, não tinha nem DVD pirata, não tinha nada disso, ele não vendia. Irmãos, prenderam o carro dele. Ele perdeu o mundo que ele tinha, ele perdeu o dinheiro que ele tinha, ele perdeu o capital que ele tinha, mas ele não perdeu a fé no Senhor. E ali, por que William hoje é aquela bênção, irmãos? Porque o pai e a mãe, na hora da prova, não murmurou do pastor, não murmurou de Deus, não murmurou, falou, meu filho ensinou William, nós estamos passando um momento difícil, é um momento de provação, mas Deus
vitória, e com a vitória vem a bonança, aleluia. E ensinou aquela criança, meus irmãos, a não blasfemar também de Deus, porque se eles fossem um pai ou uma mãe sem sabedoria, até o filho ia crescer revoltado. Que Deus é esse, pai? Que vocês estão servindo, porque permitiu tudo isso na vida de vocês perderam tudo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ter perdido tudo, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Vai chegar a hora que você vai ser contemporâneo. Vai chegar a hora que você vai receber a chave da sua vitória em nome do Senhor. Pastor, mas meu filho não tem mais jeito. Eu não vejo mais saída para os meus filhos. Eu não vejo mais saída. Eu quero te dizer, enquanto tem vida, tem esperança. A esperança é Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram aquela fornalha porque eles sabiam. Ou eles morriam, ou eles viveriam. E eles entraram. E eu creio, irmãos. Eu quero crer que eles entraram com certeza. Pisaram naquele fogo, naquela brasa. Irmãos, imaginam a alegria deles. Que aquele fogo parecia um ar-condicionado para eles. De fresco deveria ser. A Bíblia, irmãos, no dia eu passei. Pegou fogo na casa da esquina da igreja. Eu fui fazer uma visita e parei. Estava o senhor comeu, eu parei. Era vizinho da igreja. Irmãos, eu fiquei olhando. Era umas 3. Eu estava uns 60 metros longe. A fumaça do alto. Quando eu entrei no meu carro, eu senti cheiro de fumaça. A Bíblia diz que eles entraram dentro da fornalha e não sentiu, não pegou nem cheiro na roupa dele. Você pode adorar a Deus por isso, meu irmão? Eu quero te dizer, quando Deus está no controle, nem fumaça pega na tua roupa em nome de Jesus. O fogo vai, a chama é aquecida, mas você passa marchando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! E queridos irmãos, hoje o Wilson está bem empregado, a irmã Cláudia está bem empregada. Eles moram na esquina de frente do trabalho deles. No apartamento do Wilson ele enxerga o trabalho dele. O William fica olhando o papai trabalhar lá na Citroën. E de frente para cá trabalha a irmã Cláudia na Portal Veículos. Em um mês ela subiu de cargo 3 vezes e o salário foi aumentado 3 vezes. Você pode ver que Deus faz a diferença. Querido, você pode acreditar que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, você está sendo como Daniel. Você escolheu Jesus, você escolheu a palavra. Pastor, tem tanta oferta para mim, pastor, mas está muito difícil. Eu quero dizer, a maior oferta, ela vem do céu para a tua vida. É aquela que Deus te dá a segurança de, no nome dele, você entrar na fornalha e não ser queimado em nome do Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, ser muito abençoados. Vocês têm uma ideia? Pegou fogo nessa casa na esquina. Semana, no começo do mês, o Adilson, o Monteninho. Pastor, podemos fazer uma campanha para casar? Irmãos, tudo que os irmãos fazem, que vai edificar a igreja, e não está fora da Bíblia, eu abençoo. Vamos lá. Irmãos, eles fizeram a campanha para casar na igreja. Encheu de roupa, de agasalho, de blusa, de cobertor. E aí, eles disseram, pastor, nós vamos dar o dia para separar criança de pessoas de idade, ou melhor, de homem, mulher, criança, vamos separar calçado, beleza, pode ir. Foram lá separar. Quando foi sexta-feira, quinta-feira, pegou fogo nessa casa, esquina da igreja, bem na esquina da igreja. Pegou fogo e queimou toda a casa. A mulher saiu buscar a criança na creche, quando ela voltou, não tinha nada, nem o fogão não conseguia ir direito naquela casa. Mas uma casa muito velha. Irmãos, eu achei o telefone da mulher. Eu liguei para ela umas 7h30. Falei assim, eu sou o pastor Valdir, nós somos da igreja na esquina da sua casa aí. Eu queria dizer para você que nós temos campanha do agasalho, nós temos algumas roupas que a igreja doou. Você quer alguma? Ela falou assim, eu posso buscar agora? Eu falei, se me dá 10 minutos, daqui a pouco você pode ir na porta da igreja. Já liguei para o Adilson, falei, irmão Adilson, corre para a igreja que é a mulher que perdeu tudo. E tem um marido e tem uma criança, está na porta da igreja pensando. Irmão, quando nós chegamos lá, ela tem umas 4 sacoladas de roupa. A fé sem obra é morta. Se você não fazer, máquina que não trabalha, enferruja. E você ficar gastando óleo desnecessário, uma hora enjoa. Eu quero dizer para você, para de falar para os outros fazer, se mexe nesse banco, levanta e vai fazer a tua parte em nome de Jesus. Vai você entrar na fornalha para você ver. É fácil ficar do lado de fora. Vamos ver se o pastor vai cantar. Vamos ver se o evangelista vai ver. Vamos ver se aquele obreiro vai. Vamos ver se aquele não vai tocar. Sabe o que vai aprender mesmo?
você aguenta, porque quem entra na fornalha, na direção de Deus, sai cantando e glorificando o nome do Senhor. Só se quem pode dar glória a Deus aí. É bom fazer alguma coisa, irmãos. Sentar no banco é gostoso. Sentar nesse banco é melhor ainda, viu? Sentar no banco é gostoso. Mas aí, o tempo bom. Lá vai eu não vou saudosismo não, irmão. Se Deus me colocou no ministério porque Ele quis. E se Ele chamou, aleluia. Ele dá, se encarrega, dá um jeito aqui. Mas que é bom sentar onde vocês estão aí, é muito bom. É excelente. Entra na fornalha para ver. Enfrenta ela 7 vezes mais. Você costuma olhar, irmãos, somente, às vezes nós olhamos somente as coisas difíceis, ou olhamos somente as coisas fáceis. Lá, está dentro da fornalha, mas você não tem coragem de estar dentro da fornalha. Deus te chama nessa noite para você botar o pé para frente, para você botar o pé dentro dessa fornalha logo de uma vez, para que ficar do lado de fora com medo. Você já tomou a decisão, eu sirvo a Deus, agora está na hora de você botar o pé dentro dessa igreja e fazer a obra dele com alegria, aleluia. Critique menos, faça mais, adore mais, e o nome de Jesus vai ser glorificado, aleluia. Aí você não mais Monteiro falou, pastor, Deus colocou no meu coração, caminhada para a família. Tem um lugar que é tipo o Parque Barigui, lá se chama lá no municipal. Então todo mundo vai ter caminhada lá, né? Recaminhada, todo mundo é gente. Outra caminhada, está até fazendo tapiz porque é muita gente. Aí o Deus falou, pastor, caminhada para a família, o que é isso, Deus? Não, pastor, assim, nós vamos entregar folhetinho, evangelizando, vamos parar no lugar, vamos cantar um hino, vamos fazer uma oração, e depois nós vamos comer. Então domingo nós não vamos jejuar. Não, domingo não vamos jejuar. Domingo nós não vamos jejuar. Domingo nós vamos caminhar, evangelizar e depois nós vamos tomar chimarrão. Ai, não, tinha que aprender a tomar chimarrão. Tomar chimarrão, comer pipoca. Ela fez um bolão de chocolate especial que a senhora sabe fazer. Né? Café, leite, pão, todo mundo levou. Fizemos um piquenique. Irmãos, se vocês soubessem como chamou a atenção. Não fica gritando, não, irmão. Não fica gritando. Jesus, não. No silêncio, a pessoa caminhando e nós coletinhos. Bom dia, senhor. Coletinho. A pessoa caminhando, nós entramos caminhando do lado do coletinho. Você está entendendo? A pessoa, nossa, que diferente, mas não é. Caminhando. Olha que legal. Irmão, as crianças ficam coletinho. As irmãs, eu de coletinho. Todo mundo de saia, as irmãs tudo de saia. As adolescentes, todo mundo de saia. Ninguém estava de calça comprida, não. Falei, ninguém arrisca, mesmo arrisca, você não conhece. Todo mundo de saia. E quem pôde foi com tênisinho, quem não foi com rasteirinho lá. Eu de sapato social, tudo de social. Vamos lá, vamos sobre o fazer. Fizemos aquela volta lá, aquela rocha abençoada, né, irmão? Aí fizemos aquela volta toda. Aí os irmãos nós chegamos assim, cruzando, né? Aí quando nós chegamos, nós dava tchau, gritava, cantava, irmãos, e Deus abençoou. Quando foi no final, as pessoas ficaram pulando, nós fomos no lugar mais baixo, as pessoas ficaram tudo observando. Aí nós cantamos o Te Agradeço, fizemos uma oração e distribuímos o folheto, aí comemos aquele lanche, fomos para casa, não fez o almoço e foi um dia abençoado. Sabe, irmãos, você não precisa fazer muito. O teu bom dia para o caixa do Carrefour, a tua boa tarde, a tua boa noite lá para aquela pessoa, às vezes nós não queremos ficar rancuro, irmão. Nós não somos nem perder o carro dessa pessoa lá do mundo. Como é que nós vamos falar de Jesus? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, ele estava tão educado que o revolto lá tem um camarada que fez tem, traz lá de Israel, bota aqui junto. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Quando Deus agir na sua vida, até o teu patrão vai ter que te exaltar, aleluia. Aleluia! Já estou terminando, meu querido. Sadraque, Mesaque, eles vão te oferecer enorme. Imagina o que eles não devem ter conversado umas voltinhas lá no quarto do homem. Você começou a imaginar eles conversando com o outro lá? Aí eu lembrei daquele, acho que era o Momo Veraldo mesmo, o evangelista que cantava com as suas Elias, nas vigílias lá, quando era jovem, né? O rei da Babilônia construiu uma estátua, um decreto lançou, que o povo daquela província, não sabe, tinha que adorar ao que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a forma. E quando eles foram lançados, o carro do homem já estava lá.
matou. O quarto homem está aí, Mambanda. O quarto homem está aí, Moleque. O quarto homem está aqui, meu irmão. Quantas vezes somos assaltados? Você vai mesmo? Você vai ter coragem? Eu creio em nome de Jesus. Eu vou à frente em nome do Senhor. Só os que creem adorem ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Porque aqueles homens estavam dentro daquela fornalha. Quem sabe eles estavam cantando um hino. Quem sabe eles estavam lembrando como é bom servir a Deus. E eles conversando como é bom andar na presença do Senhor. Como foi bom não escolher estar do lado do rei. E quando o rei chama, ele está fora, meu irmão. Oh, aleluia. Tem gente que quer bênção, mas não pode por essa bênção. Tem gente que quer vitória, mas não quer correr atrás da vitória. Meu Deus. Vá à luta. Vá à luta. O destino teu quem faz é você. Estamos todos no mesmo barco, mas o destino quem decide é você. O destino quem decide é você. Aqueles 4, o destino deles foi diferente dos outros 100, 200, sei lá quantos que estavam com eles. Está na hora de você avançar mais na presença do Senhor, servir com mais alegria, servir ao Senhor com alegria, meu irmão. Adorar o Senhor. Jovens, adolescentes, vocês estão começando a vida espiritual de vocês agora. E se alguém disser para vocês, renuncia isso, renuncia aquilo, se Satanás te oferecer manjares, renuncia por amor ao Senhor. Irmã, renuncia por amor ao Senhor, todo manjar maligno. E eu tenho certeza que Deus vai colocar nas suas mãos o mesmo Espírito que estava sobre Daniel. Amém? Quem é esse Espírito de sabedoria que estava sobre Daniel? Sadraque, Mesaque, Abednego, aleluia! Eu convido a igreja a colocar de pé, com licença, pastor Isaías, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, em nome de Jesus. Põe a sua cabeça e adore ao Senhor, aleluia! Você que está aqui nessa noite, meu irmão, e você tem enfrentado a fornalha. Alguns até dizem, pastor, eu estou passando uma prova de fogo. Pastor, eu não pensava que eu ia passar por isso na minha vida. É com você que Deus está falando nessa noite, na sua palavra. É você que é o Daniel de Deus. É você que Deus escolheu nessa noite. É você, mas pastor, porque está acontecendo isso na minha família? É porque você é diferente. Há 18 anos que Deus falou que a minha mãe ia ser salva. Eu já tenho sobrinho com 19 anos, 20 anos. Nenhum deles aceitaram Jesus. Mas eu estou com Daniel dentro da fornalha, acreditando que eu vou sair para fora e Deus vai exaltar a minha família. Satanás, ele não está junto da sua família. Aqui é o lugar de você receber unção, espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de temor. Aleluia. E se você sentir de vir à frente, nós vamos orar os obreiros de autoridade. Aqui está o corpo de obreiros. Vamos orar por você, para que Deus te revista de sabedoria, para você saber falar com a tua esposa, com o teu filho, para que Deus te dê sabedoria no teu trabalho, meu irmão. Deus vai te promover. Essa semana você vai ver o que Deus vai fazer no teu trabalho. Não desanima, não. A porta que abriu foi Deus. Deus vai te exaltar, vai te honrar. E nessa noite Ele te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus vai te colocar no lugar que você mesmo vai dizer: essa foi a palavra que Deus me deu. Aleluia. Vem à frente, mas diga: eu creio. Deus de Daniel me dê sabedoria, me dê capacidade para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família. E você que nunca foi crente, é hoje o dia de você decidir por Jesus, para andar com Ele. Ele quer te livrar da fornalha, Ele quer te livrar desse fogo que está aí no mundo. Mas somente aceitando Jesus. Tem alguém que nunca foi crente e quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Se você quer tomar essa decisão na sua vida, quem sabe você já foi crente e está parado no caminho do Senhor, quer voltar para Jesus, você já cantou na igreja, já foi na igreja, mas nunca tomou decisão. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém? Levanta a sua mão. Tem alguém? Só dá um sinal para nós. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar o teu viver. Você
ou você que já foi crente, está desviado, está parado, levanta a sua mão, nós iremos orar pela sua vida. Tem alguém? Amém? Iremos orar por esses irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vai nessa força do destino. Quem faz é você. Vai até o fim, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. O time de Deus, na frente desse trabalho, pastor Isaías vai estar orando por todos em nome de Jesus.